Olá, meus amores do primeiro ano ou da primeira série, eu sempre faço essa confusão. Como vocês estão? Tudo bem? Estão se guardando, estão se protegendo, estão aproveitando esse período para estudarem, né? E em estudando, estão renovando aqueles momentos de felicidade com os pais, com os avós, com os irmãos, hein? Como vocês estão? Eu fico feliz sempre em poder estar falando a vocês. Espero que mais uma vez essa fala sobre filosofia, né, uma das nossas disciplinas no nosso colégio, possa ajudá-los a melhorar essa interação entre o mundo que está em nós com o mundo que está fora de nós a partir do pensamento, ok? Bom, uma outra coisa, não se reservem em relação aos cuidados. É importante que vocês estejam se cuidando, é importante que vocês estejam sempre atentos à higienização das mãos, do rosto. Então, muito cuidado, tá bom? Bom, nós do Colégio Força Máxima estamos empenhados em transmitir a vocês o conhecimento que faz parte da nossa própria formação e, a partir dele, fazer com que vocês possam galgar oportunidades que certamente vão chegar à vida de vocês e, em chegando, vocês possam aproveitá-las, tá bom? Então é isso aí, estamos juntos, somos uma família, estamos a cada dia melhorando as nossas condições por essa ferramenta tecnológica, para que vocês não fiquem sem um amparo escolar, tá bom? Então vamos lá, hoje a nossa aula é sobre Aristóteles, filosofia aristotélica, principalmente, nós vamos falar sobre a metafísica, que é um dos assuntos mais complexos que a filosofia tem no seu arcabouço, né? E, na verdade, por ser muito complexo, talvez nesse momento, como nós estamos iniciando a nossa carreira estudantil com a filosofia, possa essa complexificação da filosofia aristotélica se mostrar muito estranha para vocês, beleza? Mas não há problema algum. Depois dessa gravação, o professor Elaine vai estar apresentando para vocês algumas ilustrações e vai melhorar isso que eu estou falando. E quando a gente retornar, a gente tem mais tempo para esclarecimentos, beleza? Bom, uma outra coisa que eu quero falar é o seguinte também. A gente tem um aprofundamento desses assuntos no segundo e no terceiro ano, né? Quer dizer, na segunda série e na terceira série. A gente, na segunda série, vai trabalhar um pouco mais os conceitos. E no terceiro ano a gente retorna a determinados assuntos, principalmente filosofia aristotélica e a sua metafísica, com um certo grau de profundidade. E eu penso que lá, então, vocês vão ter isso com muito mais clareza e com uma capacidade de interagir com o cotidiano, assim, muito maior, tá bom? Bom, antes da gente começar a falar sobre esse maravilhoso mestre dos mestres, Aristóteles, e suas obras, nós vamos precisar entender o porquê ser ele conhecido como o filósofo dos filósofos, né? A gente pensa, existem algumas literaturas e a gente mesmo que faz pesquisas, a gente pensa que todas as pesquisas que hoje se manifestam no mundo acadêmico, elas têm um pontinho da filosofia aristotélica, né? Por isso que ele é conhecido como o mestre dos mestres. Bom, ele fundou um conjunto de relações complexas, né? E essas relações, elas se completam. Quer dizer, são relações que elas vão em se completando, aclarando para a gente a realidade que a gente quer conhecer e, a partir desse esclarecimento, trazendo para a gente um conhecimento um pouco mais apurado. Então, para ele, as relações se completam. Ou seja, elas servem de bases umas para as outras, né? Quer dizer, elas se articulam na medida em que se precisa de uma para explicar a outra. Por exemplo, um exemplo para vocês entenderem. Hoje eu sou uma pessoa adulta, ok? E o que explica o fato de eu ser um adulto é que eu fui criança. Então, aquela realidade
que se manifestava na minha infância, ela hoje, juntada a esta realidade, explicam quem eu sou, ok? Então, hoje eu sou um adulto porque eu fui criança. Então, é mais ou menos assim que funciona essa complexidade na metafísica aristotélica, beleza? Então, vamos lá, meus amores. Neste capítulo, que é o módulo 7, faremos um estudo do pensamento de Aristóteles, que, em princípio, nos levará a refletir sobre o seu esforço, né, para superar a dicotomia entre as realidades propostas por Platão, ok? Então, quais foram as realidades propostas por Platão? Platão disse que existem duas realidades. Uma que ele chama de mundo sensível e a outra que ele chama de mundo inteligível. Recapitulando, mundo sensível é o mundo das aparências, é o mundo que é percebido pelos sentidos, ok? O olhar, o olfato, o paladar, a audição, o tato. Então, esse mundo que é percebido pelos sentidos, Platão chama de mundo sensível, ok? É aquele que está descoberto, ou ele é descoberto pelos sentidos. E o mundo inteligível, que para o Platão é o mundo das ideias, que ele chama o mundo em que o conhecimento é puro, é o mundo em que ele se torna imutável, ele não sofre nenhum fenômeno, ele é imutável, é o mundo das ideias, que o Platão chama de mundo perfeito, ok? E o mundo sensível ele chama de mundo das ilusões, ok? Beleza? Só para a gente poder ficar bem. Bem, há estudos que dizem que Aristóteles nasceu em Estagira, que era uma cidade vizinha a Atenas, e de lá ele tira o que a gente chama lá na filosofia de alcunhas, né? Ou seja, os seus apelidos ou os seus sobrenomes. Ele era filho de médico, Aristóteles era filho de médico, e trabalhava lá na corte do rei, né? Na Macedônia. Ele depois que sai ali de Estagira, ele vai para Atenas, e em Atenas ele busca aprender sobre filosofia e passa a ser seguidor da filosofia de Platão, que se torna o seu mestre, né? Ele se matricula na academia. A academia era o nome da escola platônica. A época foi inaugurada por Platão e ele deu o nome de academia. Então ele se matricula na academia e passa a seguir Platão. E lá na academia ele tem acesso às generosas obras dos pré-socráticos, né? Ele tem acesso os imobilistas, né, e aos mobilistas, as teses de Heráclito, as teses de Parmênides, as teses dos sofistas, as teses de Demócritos, ok? Então ele tem acesso a essas teses. E após a morte de Platão, Aristóteles discute com outros colegas companheiros o destino da academia, e ele não consegue ali entrar no acordo, sai da academia e funda a sua própria escola. Mas Aristóteles constrói, além de fundar a sua própria escola, ele constrói suas próprias teses, né? E após esse tempo dedicado à organização da sua escola, ele vai voltar à Macedônia, e lá na Macedônia ele se torna professor de Alexandre, né? Para a gente não fala nunca Alexandre o Grande, a gente fala Alexandre da Macedônia. Nos livros históricos, Alexandre da Macedônia é conhecido como Alexandre o grande conquistador, que na verdade a gente não consegue encontrar alguém com um perfil de estadista como Alexandre, salvo Napoleão Bonaparte, né, que foi mais grande estadista, né, e na verdade eu penso deve ter na política sido um gênio, especificamente. Então Aristóteles se torna professor de Alexandre da Macedônia, e depois de alguns anos ele volta para Atenas e constrói a sua escola filosófica, que ele vai dar o nome de Liceu. Então, Liceu é o nome que ele dá à sua escola. No entanto, ele fundou o Liceu num bosque, né, uma espécie de bosque, um lugar assim agradabilíssimo para estar, e em homenagem ele funda essa escola no bosque em homenagem a um deus que ele amava e gostava, que era Apolo. E por conta disso, ele torna esse lugar um lugar frequentado, né, não só por filósofos, mas pelas pessoas que admiravam Apolo. E aí surgiu a oportunidade dele
dele falar da sua filosofia. Bom, ele deu um outro nome para esse liceu, para essa escola, um nome chamado de Peripatética, né? Era o nome da escola, Peripatética, significa aquele que ensina passeando. Então ele andava pelos bosques, e aí vai nos remeter e vai trazer lembrança de Sócrates, né? Que ele ensinava caminhando pela cidade, parava nos monumentos, parava na ágora, e ele ensinava aos seus discípulos. Então Aristóteles pega aí essa inspiração, e eu acho isso genial, né? Naquela época não existia um querer saber mais do que o outro, não, a minha tese está certa, a sua está errada, não existia isso, existia uma completação. Por mais que, deixa eu abrir aqui um parênteses, por mais que Aristóteles seja reconhecido como mestre da filosofia, o mestre dos mestres da filosofia clássica, essa ideia de refutar a tese de Platão, a meu ver, e também dentro do discernimento de alguns colegas e de algumas literaturas, ele, na verdade, ele aperfeiçoou a tese de Platão, né? Ele aperfeiçoou a tese de Platão e vai dar um sentido diferente à tese que Platão inicia quando ele apresenta essas duas realidades. Então, o que Aristóteles vai fazer? Ele, em vez de refutar Platão, ele pega a tese de Platão e parece que ele amplia essa tese, fazendo com que chegue até nós conhecimentos mais apurados, ok? E lá, né, na escola peripatética, né, andando, caminhando, porque isso, como eu disse anteriormente, era uma das manifestações dos filósofos, salvo os sofistas, tá bom? Que a gente aprendeu que os sofistas sempre usavam a filosofia, o discurso, a oratória, a retórica, para poder contestar as filosofias socráticas, as filosofias platônicas, porque eles tinham um interesse por trás disso. Então o interesse de contestar as filosofias socráticas e platônicas é porque eles ganhavam dinheiro em fazendo essas contestações. Mas o filósofo que na verdade havia tido a consciência que deveria ensinar, e porque seria bom que as pessoas aprendessem, e não tinham essa dificuldade de contrariar o outro e trazer discussões e refutar, não existia isso. Então lá ele ensinou sobre vários temas. Aristóteles ensinou sobre vários temas. Bem, ao contrário de Platão, e aqui ao contrário porque está isso no livro de vocês, é só para a gente entender, né? Aristóteles desenvolve a sua metafísica a partir de um ponto fundamental para a sua filosofia. E qual é o ponto fundamental? Ele simplesmente não aceita a separação da realidade como fez Platão. E por que ele não aceita? Porque ele era contra Platão? Não. Porque na cabeça dele, Platão não observou que esses dois mundos podem ser usados para que a realidade seja melhor conhecida. Ok? Então, ele diz que o dualismo de Platão, quando ele coloca o mundo sensível abaixo do mundo inteligível, esse dualismo vai fazer com que a realidade se torne complexificada. E em se tornando complexificada, ela tem muito mais dificuldade de se mostrar a partir da aplicação do pensamento. Então o que ele faz? Ele conseguiu unir esses dois mundos através da sua filosofia. Ok? Aí ele diz assim, aí você diz assim, mas por que, professor, ele uniu? Porque para ele, quando se analisa uma realidade, juntando esses dois mundos, fica mais fácil resolver o problema que angustia aquele que pensa sobre a realidade. Então, lembra quando eu disse para vocês sobre a luz, quando ela bate na parede e volta com as ondas de calor que são emitidas pela lâmpada, elas batem na parede e retornam, né? Isso a gente chama de reflexão. Foi daí que veio a palavra reflexão, veio da física. Então, à medida que ela bate, volta, aquele campo fica iluminado, ok? Então, esse bater e voltar é um exemplo que a gente tem para dizer que é assim que funciona o pensamento sobre a realidade. Ele vai pensando sobre essa realidade, a realidade devolve informações, ele pensa de novo, a realidade devolve informações, ele pega essas duas informações e pensa de novo, a realidade devolve uma terceira informação, e aí vai ficando claro esse desejo que ele tem de conhecer a partir do conhecimento que vai surgir,
ok? Então ele diz que essa dualidade que Platão estabelece, dividindo essas realidades em mundo sensível e mundo inteligível, não resolve o problema do conhecimento. Aí você assim, pô, professor, o que é isso? É verdade, calma aí que a gente vai entender isso. Então antes da gente entender as categorias da metafísica segundo o conceito aristotélico, nós vamos entender o que seria metafísica segundo Aristóteles, tá bom? Não fique assim não, porque daqui a pouco vocês vão estar no âmbito da genialidade, ok? Puxa vida, tendo aula com os professores que você tem, né? Língua portuguesa, vocês têm aula de física lá, não sei se é com Wanderson, eu não sei se é com Thales, vocês têm aula lá de química, eu não sei que é o professor Bruno, eu não sei se é com o professor Lúcio, ou com a professora Camila, eu não sei, eu sei que vocês estão no caminho da genialidade com essa rapaziada aí, que é a melhor que vocês poderiam ter na formação, beleza? Então vamos lá compreender a metafísica de Aristóteles. Alguns escritores supõem que esse termo metafísica tenha surgido primeiramente com Andrônico, lá de Rhodes, Andrônico de Rhodes. Esse camarada viveu aproximadamente no século I a.C. e, na verdade, ele pega os assuntos pré-socráticos que, na verdade, entendia ou discutia ou pensava sobre o ser, né? Mas o ser enquanto ente, E-N-T-E, ente, e todas as vezes que se pensava sobre o ser, o ente, a gente tinha uma espécie de conhecimento daquilo que o ser é em si mesmo. Então, quando ele pega e transforma o taonta, né, o ser, ou o ente, ou a essência, e que vai se manifestar como um estudo do ente, ou ontologia, né, ele diz que pela metafísica, a ideia é que esse estudo sobre o ente seja para além da natureza. E para além da natureza, segundo Andrônico, seria você conhecer para além da aparência. Quer dizer, eu vejo uma árvore na natureza. O que constitui uma árvore? Ok? O que está por trás daquela estrutura, né? De todas aquelas folhagens, daquelas flores, daqueles frutos? Por que uma árvore é diferente da outra árvore, apesar de ambas, em serem diferentes, sejam conhecidas como árvores? Então, essa era a ideia da metafísica. Então, Aristóteles, pela metafísica, ele tem o objetivo de articular as discussões sobre o ser. Que ser é esse, professor? O ente, ok? Que ente? A essência. E não só uma discussão sobre o ser, ele quer entender o caráter desse ser, né? Por quê? Porque esse caráter vai diferenciar pela percepção, ok? O que o ser é, ok? Para além daquilo que ordinariamente está se manifestando na realidade. Então, por que a árvore é do jeito que ela é? Porque uma galinha não pode ser uma manga. Por quê? Então, a metafísica aristotélica vai nos ajudar a compreender isso. Beleza? Então, vamos lá. A tese de Aristóteles, ela inicia a sua busca pela essência e o conhecimento supremo das causas. Ou seja, Aristóteles, pela metafísica, vai buscar a razão de ser das coisas. Ok? Então, para ele, a base da sua filosofia é fazer uma análise do ser enquanto ser. Vamos melhorar isso. Aqui, nessa análise do ser enquanto ser, é possível ver uma diferença estabelecida das demais filosofias. E por que estou dizendo isso? Porque em Aristóteles, as filosofias buscam sempre o caráter particular do ser. Qual é o caráter particular do ser? É aquilo que aparentemente se mostra. Ok? Eu sou o João. Então, todas as vezes que vocês virem o meu retrato, vocês vão me identificar. Que professor lindo, sou eu. Ok? Mas Aristóteles vai mais adiante. Ele não quer só saber, né, do caráter particular do João. Ele quer saber o algo que me faz ser João. Tá tudo bem? Então ele vai se preocupar com uma parte desse ser
que é muito mais ampla do que a parte do ser que a filosofia comum se preocupou até então, ok? Então ele vai tentar entender esse ser na sua, que ele chama totalidade. Eu estou olhando aqui, estou com medo do copo cair. Então na metafísica de Aristóteles, a questão não é o caráter da realidade. A questão é a própria realidade, é o próprio objeto, ok? Eu já disse para vocês que real, realidade e objeto são sinônimos, tá legal? Então, em algumas literaturas vocês vão ver assim, Aristóteles está pensando o objeto, ele está pensando a realidade, tá legal? Só para vocês entenderem. Diante disso, então, queridos, o conceito desenvolvido por Aristóteles estaria diretamente ligado com o conceito de substância. Aí começa a metafísica de Aristóteles, ok? Ele vai pensar o ser a partir da substância. Aí você diz assim, professor, o que é substância? Vamos lá. Substância é aquilo que se articula no ser segundo os seus múltiplos significados. Melhorando, é o elemento principal do ser e, ao mesmo tempo, é o fundamento de todos os outros seres possíveis desse ser. Então, atenção. Substância do ser é o fundamento de uma unidade na multiplicidade desse ser. Por exemplo, uma caneta, que aqui vocês estão vendo a forma dela, na cabeça de vocês é plástico, ok? É plástico. Mas a substância da caneta não é o plástico. A substância da caneta é o petróleo, ok? Beleza? Olha aqui, ó. Outro ser. Pendrive. Também, que a gente olha em princípio, é de plástico. A substância da caneta é o petróleo e a substância desse outro elemento, desse outro objeto, também é o petróleo. Ok? Mas são objetos diferentes, com funções diferentes, com formas diferentes. Ok? O caráter de cada um, em princípio, está sendo difundido como um objeto que é distinto de outro objeto, mas a substância de ambos é o petróleo, é o mesmo. Tá legal? Vamos lá. Para Aristóteles, então, o dualismo platônico se equivocou. Porque eu só posso perceber, que isso aqui é uma caneta de plástico, por exemplo, se eu fechar os olhos e tatear, eu vou perceber que ela é de plástico. Ok? O tato está me dando indicação. Então, como é que eu entendo a filosofia de Aristóteles quando ele junta esses dois mundos de Platão? A caneta, ao ser analisada visualmente ou tatilmente, ela pode me dar condições como matéria para eu chegar à substância. Ok? Então, se Platão dizia que isso aqui que eu estou vendo é uma ilusão, para Aristóteles isso aqui é o princípio de uma análise que vai me fazer chegar à substância que constitui o seu objeto. Beleza? Claro? Então vamos lá, continuando. Bom, para que a gente possa entender com mais clareza, ainda na sequência da metafísica aristotélica, o que ele quer dizer com essa ideia de substância, e depois ato e potência, né? Acidente e outras coisas mais, a gente não pode se esquecer que a filosofia pré-socrática, ela existia para discutir alguns elementos que compuseram conhecimentos primários que levaram Aristóteles a pensar o que ele pensou. Por exemplo, Parmênides era imobilista. A gente já pensou nisso. O que é o imobilista? Para ele, o ser é o ser e não muda. Não muda. Ele pode ter outra forma, mas ele não muda. Ok? Já a teoria do Heráclito era a teoria mobilista. Para Heráclito, tudo se transforma. Agora, tanto Parmênides, que era imobilista, quanto Heráclito, que era mobilista, criam no monismo. O que era o monismo?
era o monista, né? O que era o monismo? O monismo era a natureza como centro da própria existência. Tudo dependia da natureza. Isso significa, então, que eles estavam convencidos de que havia apenas uma força fundamental que movia o cosmos. Mesmo que o ser continuasse a ser independentemente das transformações, ou que o ser sofria em transformações segundo as ações do fogo, do tempo, da água. Então, para eles, tudo isso que movia o cosmos tinha um fundamento. E esse fundamento era o arquê. Okay? Algumas pessoas chamam de archê, arqué, mas o arquê, que quer dizer princípio. Então, o princípio de todas as coisas era a própria natureza. Ok? Então, Heráclito defendia que tudo está em transformação, que para ele é o devir. Eu vou tentar dizer para vocês o que é o devir. Por exemplo, vamos agora já está quase noite, aqui eu estou gravando, mas vamos dizer, eu tenho amanhã, o dia, ok? O dia é uma realidade. O que é o devir? É a noite. Esse dia vai se transformar em noite. Vai se transformar em noite porque o sol vai deixar de emitir a sua luz, e a luz vai ser depois do sol refletida na lua, que consequentemente vai ser refletida sobre a terra. Então o devir é toda essa sequência de transformação que o cosmos vai sofrendo e que não é fora das condições naturais de transformação. Ok? Então, por isso que ele dizia assim, não se lava a mão 2 vezes no mesmo rio. Porque Heráclito defendia a ideia de que quando você arria a mão, levanta as mãos, o rio já se modificou. Então isso sempre cai no Enem, essa frase. Quem foi que disse que não se lavava as mãos 2 vezes no mesmo rio? Heráclito. Heráclito. Beleza? Vamos lá. E Parmênides, por outro lado, dizia que a mudança era apenas uma aparência, pois o que é permanente em toda a existência é o ser, é o ente, é o taonta, né? É a essencialidade. E aí vem Aristóteles e introduz na sua metafísica o conceito de essência e acidente e torna mais clara essa ideia para nós, ok? Então já falamos sobre substâncias ou substância em Aristóteles, agora vamos falar sobre essência e acidente. Vamos lá. O que seria essência e acidente? Aqui a situação fica um pouco mais complexa, tá? Então preste atenção. Para Aristóteles, toda substância possui uma parte fundamental que suporta a realização de seus diversos predicados. Vou repetir. Para Platão, toda substância possui uma parte fundamental que suporta a realização de seus diversos predicados. E qual é essa parte, professor? A essência. Então a essência pode ser pensada como uma substância em seu modo de ser direto, com base fundamental em uma coisa, ou base fundamental de uma coisa. Ok? Vamos lá, melhorar isso aqui. A essência é aquilo que, se for mudado, muda diretamente o que aquela coisa é. O petróleo agora é plástico. A essência dessa caneta é o plástico. Então a substância, que é o petróleo, tem um elemento fundamental que suporta a realização de seus diversos predicados. Então o plástico é um predicado do petróleo. Essa caneta essencialmente é de plástico. Então a essência é exatamente a substância que se permitiu, ok, ser fundamental dessa matéria. Ok? Então a essência, desculpa, mordi a língua, desculpa, a essência é aquilo que, se for mudado, muda diretamente o que aquela coisa é. Beleza? Ao mudar a essência, muda também o próprio ser. Ok? Vocês não conseguem aqui ver petróleo, não conseguem aqui sujar as mãos. Mudou o ser. Ok? Mudou o ser. Se eu derreter essa caneta e transformar
se transformá-la em outra coisa, vai mudar o ser. Tudo bem? E essa mudança vai provocar um outro tipo de fundamento na metafísica de Aristóteles, ok? Vamos ver o que é o acidente, então. Acidente, nós estamos falando do binômio essência e acidente, tá? Acidente, então, é o conjunto de características que articula como suporte essencial do objeto ou realidade. Vou melhorar o que eu estou dizendo. Caso alterado seja por variação, seja por transformação direta, o acidente não retira o caráter de ser de algo. Vou melhorar mais ainda. O acidente é o que há de mutável nas coisas. Beleza? É o que há de mutável nas coisas. Se eu derreter essa caneta aqui e transformá-la numa bolinha, né, uma esfera de plástico, essa caneta se transformou acidentalmente, aspas, em outro ser. Ok? Beleza? Tudo tranquilo? Então, uma caneta pode ser um outro ser. Ou então, ela não perder a sua essencialidade. Vamos ver se agora vocês captam melhor. Essa é caneta. Ok? Uma caneta azul e uma caneta vermelha. Ambas são canetas. Então, ela não perdeu a sua essencialidade. Ok? Beleza? Tudo bem? Então, no exemplo de vocês, tem um material didático. No exemplo do material didático de vocês, a maçã, por exemplo, ela pode ser verde, ok? E depois se tornar vermelha. Mas sempre será uma maçã. Essa caneta azul e vermelha não deixam de ser canetas, tá? E hoje existe até a maçã verde mesmo, que não é verde por ser não madura, né? Ela é verde e já é madura na sua própria estrutura que se apresenta. Beleza? Bom, agora vamos ver ato e potência. Beleza? É um outro binômio na metafísica aristotélica. Aqui, Aristóteles distingue ato de potência como uma diferença entre os modos de ser. Então, nesse momento, se estabelece aqui, ou reside aqui, a distinção de toda substância. E o que seria isso, então, professor? Apresentar ao mesmo tempo modos de ser em ato, ou seja, aquilo que é realizado em modos de ser em potência. Vou melhorar o que eu estou dizendo, não vai ficar complicado para vocês. É o ser potencial e o atual. Então vou melhorar isso aqui. Vou melhorar mais ainda, professor. Olhem para mim. Eu sou um jovem professor lindo, não pode esquecer disso, e sou atualmente assim. Esse é o ato. Mas eu sou, em potencial, um idoso. Entenderam? Ok? Então, existem potencialidades que estão no próprio ser. E, substancialmente, é aquilo que o constitui. Então, ato e potência é exatamente isso. O ato seria as coisas presentes. E a potência é naquilo que ela vai se transformar, sem perder a sua essencialidade. Eu sou o João, jovem, lindo professor, e em ato eu sou exatamente isso aqui. Mas sou em potencial um idoso. Beleza? Captaram? É isso aí. Continuando. Platão também, aí no livro de vocês, fala sobre as 4 causas. Platão não. Epa, professor. Aristóteles fala sobre 4 causas. E essas 4 causas estão diretamente ligadas e se referindo às coisas. Ou seja, a coisa em si, o ente em si. Quer dizer, a substância. Então Aristóteles verificou a impossibilidade de determinação de uma causa única ao tratar das causas próximas. Vamos melhorar isso, professor? Por favor, para eu entender. Então vamos lá, entender. Para entender isso, nós precisamos fazer a seguinte pergunta. Essas causas se encontram nas coisas ou são externas a essas coisas
que causaram. Poxa, professor, piorou. Não. Olha só como é que ficou maneiro agora. Vamos lá. Das 4 causas, 3 estão presentes na própria coisa. Causas materiais, causas formais e causas finais. E a 4ª, professor, é a causa eficiente. Então, para Aristóteles, esta causa tem de ser externa à coisa. Qual é a causa, professor? A causa eficiente, ela tem que ser externa. Quais são as causas da própria coisa? Repetindo, materiais, formais e finais. E a causa eficiente? Ela precisa ser externa à coisa. Então, o que é a causa material, professor? É do que é feita a coisa. É a sua constituição. Essa é a causa material. E a causa formal? É diretamente o que a coisa é. Ok? É diretamente o que a coisa é. E a causa eficiente, professor? A causa eficiente aponta para o modo como algo é feito, ou aponta para o processo de transformação ou atualização da coisa através da sua potência. Melhorando, vamos lá. Quando você vê algo que não sabe o que emerge ou se apresenta é inicialmente a forma. Quando você pergunta o que é a coisa, o que a gente quer é que seja passado o caráter substancial ou essencial desta coisa. Quer dizer, ainda não há preocupação com o princípio de individualização dessa coisa. Mas quando se pergunta o que a gente quer saber em relação à composição da coisa, do que ela é feita, aí a gente quer saber a matéria. Ok? Então vamos lá. Quando a gente pergunta para o que serve a coisa, a gente vai entrar exatamente agora na 4ª causa, que é a causa final. Ou seja, qual é a sua finalidade? E a causa eficiente, professor? É aquela causa que se apresenta mais raramente enquanto questionamos. Vamos lá. Geralmente, a causa eficiente, a gente não pergunta por quem algo foi feito ou fez a coisa. Mas para entender o que seja a causa eficiente, vamos nos pautar no seguinte. Só para vocês entenderem assim. Quando você vai comprar alguma coisa, você se pauta na empresa que fez aquele produto. Ok? Essa é a causa eficiente. A causa eficiente na coisa em si é como é que essa coisa pode ser, na sua própria potencialidade, aquilo para o qual ela existe. Essa é o que a gente chama de causa eficiente. Por quê? Porque o ato hoje não mostra o que a causa será. O que essa causa eficiente será. Beleza? Por isso que ela está diretamente ligada à potência. Eu sou em potencial um idoso, mas eu não sei quando eu for idoso como é que eu serei. Então, essa causa eficiente é exatamente o resultado que haverá quando idoso eu for, sem perder a minha própria essencialidade. Serão as manifestações do ser que sou eu, naquele tempo que o próprio Heráclito chamava de devir. Ok? Eu não vou ser daqui a 20 anos outra pessoa que não seja eu. Então, a causa eficiente é exatamente o resultado dessa potência que está em mim. Beleza? É um pouco complicado, mas vocês daqui a pouco vão ficar bem, tá? Vão ficar bem. Bom, no campo da ética, e para a gente encerrar, que é um outro campo também de conhecimento que Aristóteles se dedica, a gente vai entender que a visão aristotélica, dentro da questão social e política, tem como base a ética, ok? Então, no campo da ética, Aristóteles diz que todos querem ser felizes, ok? Então, para ele, para se obter a felicidade, é necessário que todo ser, todo homem, desenvolva e exerça suas capacidades no convívio social. E por que ele diz isso? Porque ele acreditava que
o auto não, desculpe, a autoindulgência e a autoconfiança exercia de forma exagerada, exercida de forma exagerada, eu acho que esse é o termo, criavam problemas e conflitos e prejudicavam o ser. Então, uma pessoa que tem autoindulgência, quer dizer, ela se pune toda hora, né, acha que está fazendo as coisas erradas, que nada dá certo, ou então ela é soberba, ela acha que é melhor do que todo mundo, essa ideia de autoconfiança, isso pode prejudicar o caráter. Essa era a ideia dele. Ou prejudicaria o caráter, ou então inibiria sentimentos, segundo Aristóteles. E daí é que a gente chega àquela ideia de Aristóteles do chamado doutrinamento justo, né? Que é aquele doutrinamento de justo, de ajustado, de equilíbrio, né? Do ser que ele sempre vive no meio termo, que para o Aristóteles isso produz felicidade. Então a virtude seria esse meio termo, seria essa ideia de justiça para Aristóteles, tá? Por exemplo, para ele a generosidade é uma virtude, tá? É uma virtude entre o esbanjamento, né, e a mesquinhez, ok? Para ele a coragem também é o ponto de equilíbrio entre a imprudência e a covardia, beleza? Então esse é a visão que Aristóteles apresenta sobre a questão ética e a política. E aí ele diz que para se governar, né, para alguém ser chamado de governador, ele precisa permitir aos cidadãos viverem uma vida plena e feliz, ok? Então o Estado, segundo Aristóteles, tem como principal responsabilidade tornar possível o desenvolvimento e a felicidade do indivíduo. Essa era a visão aristotélica, ok? Por quê? Porque ele diz que o homem é um animal político, ok? Então essa frase, quem disse o homem ser um animal político? Aristóteles. Ou seja, para ele uma criatura que precisa se estabelecer relações com as outras tem que ser político, ok? Então o homem é um animal político, beleza? Então, meus queridos, em princípio, eu volto a dizer, não se assustem, se os papais de vocês estiveram ouvindo, não se assustem, a filosofia é muito difícil, e às vezes, como eu não estou vendo o rostinho de vocês, eu tenho uma dificuldade muito grande para saber aonde eu posso chegar, aonde eu não posso chegar, tá bom? E dar aula em vídeo assim é muito, muito difícil para mim, né? Eu já estou me adaptando, graças a Deus, estou conseguindo hoje chegar um pouco mais perto do meu próprio objetivo enquanto docente, mas espero que tenha chegado a vocês com clareza e não se preocupem, tá bom? A gente vai fazer o possível e o impossível para que vocês tenham esses conceitos bem arranjados, bem claros na mente de vocês, para que pela inteligência vocês possam aplicá-los à vida. Bom, um grande prazer estar aqui, espero ter cooperado mais um pouquinho com vocês. E estamos juntos, sempre. Se cuidem, aproveitem para beijar papai, beijar mamãe, beijar vovô, beijar vovó, sem sair de casa. Porque vocês estando em casa, vocês não ficam vulneráveis a qualquer contágio, tá bom? Um beijo, amo vocês e até a próxima. Tchau, queridos. Um abraço.